Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Oblatos de São José são chamados assim, pois tem São José como inspiração principal, é claro, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. E hoje é o dia de São José. Então, uma solenidade muito importante esta na igreja, solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e também o pai de Jesus. Então hoje queremos fazer uma reflexão um pouco mais intensa e aprofundada a respeito de São José. E, se me permitem, eu vou partir da liturgia da palavra proposta justamente para este dia, pois a liturgia da palavra nos dá o significado, o sentido, a direção mais clara que a gente pode ter para esta celebração e mais para o mistério de Deus na vida de José e o significado de José na vida da igreja e de cada fiel. A primeira leitura proposta pela igreja neste dia de São José é do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, e uma série de versículos que eles são um pouco fracionados para criar uma sequência narrativa. Começa no versículo 4 e vai até o versículo 16. E é esta leitura. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Este é o texto do capítulo 7 do segundo livro de Samuel, que está no Antigo Testamento. Esta leitura, você deve se recordar, ela já foi vista por nós num dos domingos do Advento, que preparavam a vinda de Jesus. E o tema desta leitura justamente era a vinda do Messias, o personagem muito especial que devia dar um significado, um sentido, uma direção para a humanidade e a sua história. Essa leitura, ela é parte de um conjunto de livros do Antigo Testamento que este conjunto de livros começa no livro do Deuteronômio e passa pelo Deuteronômio, pelo livro de Josué, pelo livro dos Juízes, pelo primeiro e segundo livro de Samuel e o primeiro e o segundo livro dos Reis. Nós estamos no segundo livro de Samuel. E o tema central, o tema fundamental de todos estes livros é a aliança que é feita com o povo de Israel e que pessoas importantes colaboram para que ela realmente aconteça. Davi, que está dentro do tema desta leitura, que é parte e aparece em destaque nesta leitura, Davi justamente é o rei de Judá, Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Não, para. Tudo bem, corta, então. Esta leitura
do segundo livro de Samuel, apresenta como personagem principal o rei Davi, que é o rei do Israel unificado. Todas as tribos, as 12 tribos de Israel, Davi é da tribo de Judá, todas foram unificadas pelo personagem Davi, pela sua força de expressão, pela sua decisão, pela sua escolha como rei, feita justamente por Samuel. Ora, este Davi, ele tem um desejo de construir um templo para Deus, pois não havia um templo para o Deus de Israel. O Deus de Israel era cultuado numa tenda onde as tribos, as 12 tribos se encontravam e ali faziam o culto, discutiam sobre si, sobre sua identidade, valorizavam a aliança que haviam feito com o seu Deus. Não havia um templo, havia uma tenda. Então Davi chama o profeta Natã e diz a ele que está com interesse de fazer este templo, que seria uma obra realmente muito empenhativa e ele precisava do apoio de toda a sua corte, entre eles também o profeta Natã. E o Natã, num primeiro momento, ele concorda com a construção do templo. Passa uma noite e no outro dia Natã retorna até a presença do rei e diz a ele: você não vai fazer mais o templo. Quando você repousar no final da sua vida, e é esta leitura, um sucessor teu sentará no trono, no teu trono, e vai reinar para sempre. E a sua descendência será estável. Então, não é Davi que deve construir o templo. O templo será obra de um outro. E é Deus que vai gerenciar, conduzir toda esta história que virá a partir da família de Davi. Ora, é justamente aqui que entra o personagem José. Pois, afinal de contas, José é da descendência de Davi. E José devia, como sendo da descendência de Davi, devia também ter uma aproximação, uma dedicação, um destaque na sua própria vida para a lei e para a presença de Deus na história, na vida de seu povo. Então, este José, herdeiro de Davi, cumprirá esta profecia feita por Natã a Davi. Um descendente de Davi sentará no trono de Davi e reinará para sempre sobre a casa de Israel. José, talvez o José histórico, o José que nós amamos, que nós temos devoção, o José, o esposo de Maria, o pai de Jesus, talvez ele não tivesse a compreensão do todo desta situação. Mas a palavra de Deus conduz-nos a esta compreensão. José, então, vai herdar de Davi a missão de conduzir ao trono de Israel o rei. E nós sabemos que Jesus depois será identificado justamente no tempo de sua paixão como rei dos judeus. Quando nós dizemos rei dos judeus, nós muitas vezes não entendemos o que isso significa, porque ligamos os judeus com aqueles que existem hoje. Não, nós estamos falando daqueles que estavam naquela época, naquele tempo, naquela circunstância, e que esperavam um personagem forte, decidido, um personagem que desse o rumo da história e da vida do povo da aliança, do povo de Israel. Então, este Messias que viria e que veio na pessoa de Jesus, este Messias que é o rei de Israel, é reconhecido em Jesus. Claro que nem todos reconheceram Jesus como o Messias, especialmente porque Jesus é um Messias diferente daqueles que
daquele que muitos esperavam, que era um Messias guerreiro e praticamente destruidor, opressor até. E Jesus veio com o perfil da misericórdia, com o perfil do perdão, com o perfil da restauração do bem, da verdade e da esperança. Mas José é aquele que legitima a figura de Jesus. E isso eu acho muito importante que nós entendamos e possamos ir além do que normalmente a gente ouve neste dia. José é uma pessoa muito boa, José, ele acolheu Maria, José não entendia nada do que estava acontecendo. Isso eu acho muito, muito ruim dizer isso. José não entendia nada do que estava acontecendo. E não tenho como afirmar isto, não dá para afirmar isto. E então José, ele assume a figura, o papel, a missão de pai de Jesus, e a gente tem que ter devoção a ele, e São José pode tudo, e valei-me São José, tudo bem, tá bom. Mas isso é muito pouco para entender o personagem e a sua missão, José, que herda de Davi o encargo de conduzir ao trono o rei. Claro que ele não vai fazê-lo de uma maneira prática, de uma maneira explícita, colocando Jesus num trono, não é isso que ele vai fazer. Mas é transmitindo a Jesus a herança messiânica. Isso é importante que a gente entenda, amigas e amigos. A herança messiânica que Jesus recebe e que o legitima como Messias, que nós dizemos Cristo em português, Messias, Cristo. Isso tudo é dado a Jesus através de José. Por isso, o salmo é um salmo de louvor. O salmo que nós usamos nesta liturgia de São José é o Salmo 89 ou 88. O refrão é: eis que a sua descendência durará eternamente. Trata-se da descendência de Davi, e agora nós entendemos que a descendência de Davi é Jesus, e o corpo de Jesus, ou o corpo de Cristo, é a igreja. Então somos nós, a descendência de Davi, através de Jesus, mas por conta de José. E o Salmo 89 ou 88 diz assim: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. O evangelho proposto para o dia de São José, são dois evangelhos que a igreja propõe como possibilidades para o dia, a solenidade de São José. Primeiro é o evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois 18 a 21 e o versículo 24. Ou uma outra possibilidade seria o evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. Por opção pessoal e pela eloquência do texto, eu aqui verei com vocês o texto de Mateus. Então é Mateus, capítulo 1, versículos 16 e depois 18 a 21 e o 24. E diz assim:
Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Primeiramente, eu quero evidenciar aqui algo que é muito importante. O texto que nós acabamos de ouvir, ele não está tão preocupado com os detalhes da história, mas com o significado, com o mistério que é preciso transmitir, que é preciso anunciar, que é preciso ensinar. Então, a atenção às palavras, aos verbos, é muito importante. E é aqui que eu noto, e outros também, notamos um problema sério nas traduções que temos e que usamos, como esta que eu acabei de propor a vocês. Nós encontramos aqui um verbo que é o verbo abandonar. O texto diz assim no versículo 19: José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Outras traduções apresentam a possibilidade que eu acho muito pior: repudiar Maria em segredo. Por que isto? Bem, nós não entendemos direito como que era a prática concreta nessas situações de matrimônio na época de Jesus, criança, de José e de Maria. Nós não entendemos. As informações que nós temos são de poucas fontes. As informações vêm do Talmud, que é um livro de tradições de Israel, dos judeus, e vem também de um autor muito importante nesta época, quer dizer, de alguns anos, algumas décadas depois, Flávio Joséfo. Então nós não sabemos exatamente como eram as coisas, mas nós temos uma ideia. A ideia era que, e a ideia nos vem através do texto, do próprio texto bíblico, do Antigo Testamento, do livro do Levítico, e com alguns detalhes também do Deuteronômio, que é o seguinte: quando o homem, por acaso, percebesse que a mulher havia cometido adultério, então ele deveria denunciá-la como adúltera. E aqui é constrangedor dizer isto, porque nós sempre nos perguntamos, mas por que o homem poderia fazer isso, mas a mulher não poderia fazer isso em relação ao homem, que era seu noivo, se ela percebesse que ele havia cometido adultério? Então, não dá para nós entrarmos neste debate no momento, mas parece claro que a sociedade tinha um traço acentuadamente machista. Bom, nós aceitamos a coisa como era. E uma das possibilidades era esta. Mas aí está a questão. José realmente não entendia que ela estava grávida e o porquê ela estava grávida? É aqui que eu tenho certeza que as leituras são mal feitas. Porque o verbo aqui traduzido por abandonar,
e pior ainda seria repudiar, pode ser traduzido como desligar. Se desliga alguém de algum compromisso, se liberta alguém de algum acordo. Então isso era possível. E José caminha nesta direção para libertar Maria do compromisso do matrimônio. E por quê? Afirmo com muita convicção pessoal. Porque José sabia exatamente o que estava acontecendo. E como que eu posso ter tanta certeza? Pelos traços que o próprio texto nos apresenta. Lembre-se que eu lhes disse, não vamos ficar tão assim ligados nos dramas da história, mas no significado do mistério que está sendo revelado. E para compreender o mistério é preciso estar ligado às palavras, aos sentidos, enfim, aquilo que está por detrás do texto. E nós encontramos aqui dois termos importantes aplicados a José. Primeiro, o termo justo. E depois, filho de Davi. Alguns personagens do Antigo e do Novo Testamento são chamados de justos. Ser justo no Antigo Testamento e no período do Novo Testamento não era fazer as coisas certinhas. Não era pagar os funcionários como tem que pagar, nem a mais e muito menos a menos. Ser justo, na mentalidade bíblica, é estar perante Deus. É permitir que Deus haja. E uma das características do homem, da mulher, que são justos, é dar o espaço, é dar o tempo para Deus. E José dá este espaço, junto a Maria, para Deus. Ele percebe que deve sair do ambiente onde Maria está, do entorno de Maria, para que Deus possa agir nela. Porém, como ele vai fazer isto? Para ele fazer isso, ele vai ter que revelar o segredo do mistério que está acontecendo nela, e isso compete somente a ela fazê-lo, e não a ele. O mistério que está acontecendo nela. Então é ela que deve dizer. Ele não deve dizer. Ele deve respeitar. E por ser justo é que ele se afastará, mas deverá dar algum motivo, ou então simplesmente desaparecer. Esta é uma possibilidade muito clara para mim. Sim, José desliga Maria do compromisso de matrimônio porque ele é um justo. Ele a dispensa livremente do compromisso de manter o acordo com ele de esposá-lo. E ele a deixa livre. E a outra expressão, que é muito importante aqui, é filho de Davi. Então José, ele não é ingênuo pelo que está acontecendo. Ele conhece o Antigo Testamento e ele sabe aonde essa história vai dar. E o anjo, no sonho, confirma tudo isso com esta expressão, José, filho de Davi. Depois o anjo diz também, não temas. E eu então acrescento o verbo temer e a ideia do temor como um outro traço que legitima o que eu estou dizendo. Porque quando nós falamos que alguém teme ou tem medo, no Antigo e no Novo Testamento, não é simplesmente um medo irracional ou um medo instintivo. Vamos pensar no medo instintivo, por exemplo, o medo de algum animal peçonhento ou de algum inseto, ou o medo de algum acidente que nos faz, por exemplo, a gente vai cair e já coloca as mãos na frente para proteger o rosto. Então esse é um medo instintivo. Nós podemos também ter outros medos, o medo, por exemplo, da enfermidade, o medo de uma situação adversa, como o desemprego, enfim. Eu não me refiro, e o texto, quando fala de temer, não temas, José,
não se refere a esse tipo de temor ou de medo, e sim o que nós poderíamos chamar com mais propriedade de reverência. O temor é uma reverência profunda que quem é justo possui perante o mistério que percebe estar acontecendo. Então, muitos personagens do Novo e do Antigo Testamento têm temor. A própria Maria teme quando vê nela acontecendo a anunciação. Outros também, as mulheres quando vão ao sepulcro encontrar-se com Jesus e Jesus morto, vão tratar o corpo de Jesus depois de 3 dias e encontram os anjos, e aí os anjos lhe dizem: não temas, não temais. Então, o temor aqui não é o medo, mas é a reverência. Uma profunda reverência pelo reconhecimento de que algo extraordinário está acontecendo. Este extraordinário nós chamamos de teofania. E é o que está acontecendo em Maria. Uma teofania. Dela, exclusiva e unicamente dela. Pois ninguém mais deu à luz ao Filho de Deus, a não ser ela. E José entende o que está acontecendo. Por quê? Porque é um homem justo. Por quê? Porque é o filho de Davi. Por quê? Porque é um homem ligado aos acontecimentos, às pessoas e à história. Então José é reconduzido à missão e cumpre a missão, tomando a Maria como sua esposa e sendo assim o legítimo pai de Jesus. Eu às vezes fico um pouquinho assim preocupado quando algumas pessoas, de boa intenção certamente, não gostam de que a gente diga que José é o pai de Jesus. Não gostam. E eu acho muito estranho isso, porque a própria Maria fala isso 2 vezes, que José é o pai de Jesus. O Evangelho fala isto, que Jesus é filho de José. Então, por que nós vamos ter medo a respeito disto? Mas tudo isso que nós estamos vendo aqui no Evangelho tem um significado que precisa ser observado na segunda leitura. E a segunda leitura deste dia de São José, da solenidade de São José, é da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 4. E Paulo diz assim: irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão, ou à sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Essa palavra da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 4, a carta de São Paulo aos Romanos é uma carta, uma verdadeira obra teológica, porque raciocina de maneira teológica. Tem muitas perspectivas também morais, éticas, sem dúvida, eclesiais,
Mas aqui Paulo está falando de teologia. E para falar de teologia, ele não usa apenas experiências pessoais ou imaginação. Ele se serve da história. Porque Deus se revela na história. E uma coisa que Paulo percebeu, e isso é muito interessante, porque parece que ninguém no Novo Testamento tinha percebido antes dele, uma coisa que Paulo percebeu e que faz toda a diferença é que antes da lei de Moisés, a lei que forma a primeira parte da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, e a qual Jesus veio cumprir, lei que Jesus veio cumprir, antes de Moisés propor esta lei, Abraão acreditou. E Abraão é um homem justo. Vocês perceberam que essa leitura começa com a palavra justiça e termina também com a palavra justiça? Então, justiça, e lembra que José é justo, é? Justiça é algo importante. Justiça é estar na presença de Deus, é andar conforme Deus deseja, é cumprir a sua vontade e fazer a história acontecer conforme o projeto da aliança. Mas Paulo entende que esta aliança não veio pela lei, e sim veio por Abraão, que antes de Moisés existiu, e muitos séculos antes. E ele, inclusive, Paulo aqui, afirma, como sendo palavra de Deus, eu fiz de ti pai de muitos povos. O pai de muitos povos é Abraão. Então, Paulo está querendo dizer que não apenas são herdeiros das promessas de Deus, da salvação, aqueles que são do povo de Israel. Todos os povos em Abraão são herdeiros. São herdeiros de Deus e merecem a salvação. E isso tudo vem através de Jesus. E Jesus, encarnado, humano em Maria, é o filho de José. Assim, eu tenho comigo a certeza de que o dia de hoje não deveria ser apenas identificado como solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Não. Sim, ele também é o patrono de toda a igreja, o padroeiro de toda a igreja. Mas eu creio que esta solenidade deveria ter um nome até mais comprido, deveria ser assim: Solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, pai de Jesus e protetor de toda a igreja. Por quê? Em Maria e em Jesus estão os núcleos da igreja e José os protege, os acompanha, os faz viver com conforto e relativa segurança. Então, se José fez isso com a Sagrada Família, ele o faz com a igreja, mas ele é o pai de Jesus. Então, amigas e amigos, estou falando um pouquinho demais hoje, né? Mas exatamente para que nós entendamos o significado de José nesta história toda. Eu sei que para falar tudo isso que eu acabei de partilhar aqui humildemente com vocês, para falar tudo isso com o povo de Deus, numa igreja lotada, com pessoas que têm dificuldade de manter a atenção e compreender um pensamento um pouco mais longo, eu sei que tudo isso é muito difícil, tá? Eu sei. Mas se nós começarmos a pequenas mudanças na maneira de falar, na maneira de expor, eu tenho certeza que nós teremos algum resultado ao longo do tempo. Então, as pequenas mudanças, duas pequenas mudanças que eu proponho que nós façamos nesse dia de São José. Primeiro, que nós insistamos que José não quis abandonar Maria, não quis repudiar Maria, mas sim quis desligá-la do compromisso de matrimônio com ele, para que ela pudesse viver o mistério de Deus em sua vida. E ele o fez porque ele é um homem justo e o filho de Davi. E entendia muito bem o que estava acontecendo. E a segunda coisa,
não tenhamos medo de falar de José como sendo, porque ele é o pai de Jesus. Afinal de contas, pai não é só aquele que entra com o sêmen na gestação de um filho. Sobretudo, o pai é aquele que acolhe e aquele que educa, aquele que transforma para a vida. Todos nós sabemos disto. Então entendamos que São José, a paternidade de São José, vai muito além da dimensão física. Ela dá a Jesus o lugar, o direito e a história na sociedade do seu tempo e hoje para nós. Tomara que nós entendamos tudo isto e tomara que nós amemos José, esposo e pai. Eu sou o Padre Mauro Negro, estou falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, ao lado do Santuário de São José. Eu desejo a todas e a todos um feliz dia de São José, com muito graça e paz.